A digestão e absorção de glicídios. Penso que todos têm noção do que significa digestão. A digestão, basicamente, é a quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples, de maneira a que possam ser absorvidas e, desta forma, entrarem para dentro do nosso organismo. Assim, temos o processo de digestão, processo de quebra, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, por uma reação que é uma reação de hidrólise, quebra por ação da água, lise por ação da água, e depois o processo de absorção, habitualmente mediado por transportadores, que permitem que as substâncias que estão dentro do intestino, no chamado exterior interiorizado, possam entrar para dentro do organismo, habitualmente para o sangue, mas também para a linfa, permitindo assim serem depois utilizadas. No caso dos glicídios, já vimos que há vários tipos de glicídios, mas os principais glicídios que nós ingerimos são os chamados polissacarídeos, principalmente o amido. Também podemos ter a considerar a celulose, que, no entanto, não será digerida. Relembro que o amido é um polímero de glicose contendo unidades lineares, chamada amilose, apenas com ligações alfa-1,4, e unidades ramificadas contendo quer ligações alfa-1,4, a maioria, e algumas correspondentes às ramificações, que são as ligações alfa-1,6. A amilopectina é, no fundo, também semelhante ao glicogênio. Esta seria a estrutura da amilose, apenas com as ligações alfa-1,4 formando uma cadeia linear e que muitas vezes apresenta um enrolamento. A celulose também é um polímero de glicose, no entanto, as ligações são de ligações beta-1,4, também normalmente é linear, e no entanto, porque o carbono anomérico está na posição beta, esta ligação beta-1,4 não é digerida pelas nossas enzimas. Para além dos polissacarídeos, também muitas vezes temos incluídos nas dietas disacarídeos, principalmente a sacarose, o chamado açúcar, que é um dímero de frutose e glicose, e a lactose, fundamentalmente presente no leite, e que é um dímero de galactose e glicose. Galactose, beta-1,4 glicose. Relembro aqui as fórmulas que já vimos. No caso da sacarose, os carbonos anoméricos da frutose e da glicose ligam um ao outro. Lembro que é fácil identificarmos o carbono anomérico, porque normalmente é o único carbono que está ligado a dois oxigénios. 2. Temos aqui a lactose, galactose 1,4-glicose, e aparece aqui também representada a maltose, que também pode aparecer nos alimentos, mas vai aparecer fundamentalmente na digestão do amido. Para além destes, podemos ter outros sacarídeos, outros glicídios, por exemplo, está aqui a trialose, que aparece em algumas plantas, fungos e muitas vezes é usado como conservante, mas também poderíamos incluir outros glicídios como monossacarídeos, glicose, a frutose, a galactose, em menor quantidade, mas a frutose e a glicose podem aparecer, particularmente a frutose, especialmente nos frutos, daí o seu nome. O glicogênio, que no fundo é semelhante à amilopectina, mas que habitualmente existe em menor quantidade porque é de origem animal e normalmente é gasto pelas células, mas teremos outro tipo de fibras, não só as fibras de celulose, como fibras de glicídios, de outro tipo de glicídios, oligopolissacarídeos. A maior parte das proteínas tem também uma parte glicídica, são no fundo glicoproteínas, portanto, tudo isso será também ingerido e podemos ter então vários outros tipos de glicídios. No entanto, vamos nos focar nestes que são aqueles que são ingeridos em maior quantidade.
Assim, o processo de digestão tem o seu início na boca, em que há uma enzima que está presente, a amilase salivar, que, como o próprio nome indica, permite fazer a hidrólise do amido, que, já referi, é o principal glicídio que nós ingerimos. Está presente na batata, no arroz, nas massas, enfim, na maior parte de uma grande percentagem dos alimentos que ingerimos. Também a ação de mastigação é importante porque divide os alimentos em bocados mais pequenos, ao mesmo tempo que permite ir introduzindo a saliva, que vai hidratando os alimentos que estamos a ingerir, além de também promover a entrada da amílase para dentro deste bolo alimentar. A saliva também tem outras funções, para além da hidratação e de ter uma enzima, a ptialina ou amílase, ela também tem anticorpos e, portanto, vai ajudar na defesa contra micro-organismos. Depois, os alimentos depois engolidos vão, através do esófago, ser conduzidos até ao estômago, onde grande parte da amílase, ao contactar com o pH ácido, será neutralizada. Portanto, considera-se que no estômago pouco ocorre para a digestão dos glicídios. No entanto, durante a mastigação, aquela amílase que ficou no interior dos alimentos, enquanto não for neutralizada pelo pH ácido, poderá continuar a atuar. Os movimentos peristálticos ajudarão a continuar a divisão dos alimentos, especialmente quando a mastigação foi muito rápida. Quando comemos com mais pressa, às vezes os alimentos precisam de ser depois desfeitos no estômago pelos movimentos peristálticos. E a própria acidez, junto com os movimentos peristálticos, podem eventualmente contribuir para alguma hidrólise ácida do amido, apesar que será de pequena extensão. Assim, o principal ponto de hidrólise ou da digestão do amido vai ocorrer mais tarde no intestino, onde a nível do duodeno se juntam a este quilo a bile e o suco pancreático, que vão ajudar a neutralizar este pH ácido, e aqui o importante, o suco pancreático, que contém uma enzima, a amílase pancreática, que essa é que será a principal responsável pela hidrólise do amido. Também a nível do intestino, particularmente mais a nível do jejum, vamos ter disacaridases que serão produzidas pela parede do enterócito e que vão quebrar os disacarídeos, maltase, lactase, sacarase e isomaltase. Assim, e olhando agora para o processo de digestão, vemos que a amilopectina, se fosse a amilose, era apenas a primeira parte, portanto a amilopectina vai sendo quebrada, essas ligações alfa-1,4, de forma mais ou menos aleatória, libertando-se por ação da amílase, fundamentalmente unidades de duas glicoses, a maltose, e eventualmente outras unidades de maltotriose. Se fosse apenas a amilose, este seria o resultado, uma grande quantidade de maltose e algumas maltotrioses. No caso da amilopectina, e porque temos estas ligações alfa-1,6, que não serão quebradas pela amílase, vão-se formar unidades de glicose com ligação alfa-1,6, chamada isomaltose. Na realidade, a digestão da amilopectina não vai formar apenas isto, mas, uma vez que a amílase terá dificuldade em quebrar as ligações alfa-1,4 mais próximas destas ramificações, também vão ficar alguns resíduos contendo ligações alfa-1,6, a que vamos chamar destrinas limite, destrinas produto da hidrólise do amido, limite porque resultam do limite da ação da amílase. A continuação da digestão destes compostos vai ser feito próximo da bordadura em escova do enterócito. Os enterócitos irão produzir várias enzimas que irão quebrar
estes sacarídeos que agora referi, a maltose e a isomaltose, e as destrinas limite, que perante a ligação alfa-6 poderão, no fundo, serão semelhantes a maltoses ou maltotrioses, mas também os outros disacarídeos que já falámos, a lactose e a sacarose, também serão agora digeridas pelas enzimas produzidas por esta bordadura em escova. A primeira enzima que vou abordar é a maltase, que é a enzima responsável pela hidrólise da maltose. Portanto, vai quebrar esta ligação alfa-1,4 e, portanto, é uma glicosidase, ou glicosidase alfa-1,4, levando à formação de duas unidades de glicose. No caso da isomaltase, precisamos de quebrar esta ligação alfa-1,6 e, portanto, será uma alfa-1,6 glicosidase, normalmente chamada de isomaltase, que vai quebrar esta ligação alfa-1,6, levando à formação de duas unidades de glicose. Se fosse uma destrina limite, depois de quebrar esta ligação alfa-1,6, ou pela maltase ou pela amilase, poderíamos continuar a digerir aquelas resíduos, aqueles pequenos polímeros de glicose, agora seriam só alfa-1,4. Esta enzima, a isomaltase, na realidade, esta proteína vai ter duas atividades, a de isomaltase e a de sacarase. A lactose é digerida por uma outra enzima, que é a lactase, e que libertará a galactose e a glicose e, por fim, a tal sacarase, cuja atividade está junta da isomaltase, a mesma proteína, vai quebrar a sacarose, o nosso açúcar vulgar, em frutose e glicose. Desta forma, o processo de digestão, por ação da amilase, maltase, isomaltase, lactase e sacarase, permite obter estes monossacarídeos, globalmente uma grande quantidade de glicose, alguma galactose e frutose em função da quantidade de sacarose ou lactose que estão presentes. Uma vez os monossacarídeos libertados, estão prontos a ser absorvidos. Como eu já referi, normalmente o processo de absorção é um processo que implica a ação de transportadores, os chamados GLUT, que originam do Glucose Transporter, ou se quisermos transportadores de glicose, na realidade não será só glicose, e os chamados SGLT, Sodium Glucose Transporter, transporte de sódio e glicose. Enquanto que os chamados GLUT são transportadores que funcionam a favor de um gradiente de concentração, os SGLT, como fazem um transporte dependente de sódio, tanto podem transportar os glicídios a favor ou contra um gradiente. Assim, e olhando para aquilo que acontece no enterócito, teremos que na parte da bordadura em escova vamos encontrar o SGLT1 e o GLUT5 e na membrana basolateral teremos o GLUT2. À medida que as enzimas vão atuando, a sacarase vai hidrolisando a sacarose em frutose mais glicose, a lactase quebra a lactose em galactose mais glicose, enquanto que a isomaltase quebra a ligação alfa-1,6 em duas unidades de glicose e a maltose, a ligação alfa-1,4 em duas unidades de glicose, o que faz com que apareça à superfície do endotélio uma grande quantidade de glicose e depois alguma galactose e frutose em função da quantidade de lactose ou sacarose ingerida. Como eu referi, o principal mecanismo de absorção da entrada de glicose é o SGLT1, o tal transporte dependente do sódio, que permite transportar a glicose para dentro da célula, mesmo contra um gradiente de concentração. Claro que nesta situação que aqui está representada, a glicose está a entrar a favor do gradiente, mas à medida que vai sendo absorvida, o gradiente vai-se perdendo. No entanto,
uma vez que o sódio tem tendência a entrar, transporta a glicose e daí que a absorção da glicose seja praticamente total. Já sabemos que uma vez o sódio dentro da célula, a bomba de sódio-potássio, ou ATPase sódio-potássio, faz a exteriorização do sódio por troca com o potássio e com gasto de energia ATP. É exatamente esta diferença de concentração entre o interior da célula, mais rico em potássio e pobre em sódio, e o exterior, pobre em potássio e rico em sódio, que cria o gradiente que vai permitir a entrada da glicose. Eu costumo dizer na brincadeira que isto é como nas entradas das discotecas, quando os rapazes vierem acompanhados por uma rapariga, podem entrar com mais facilidade. Aqui depois imaginemos que está alguém que depois põe fora o rapaz, neste caso o sódio. No fundo, é uma forma que o nosso organismo tem de aproveitar esta entrada do sódio, que vai entrar por causa do diferente gradiente, assim como o potássio vai sair, e abre como que uma porta para que ele entre, mas quando ele entra, traz consigo um amigo. E desta forma, a concentração de glicose começa a aumentar dentro do enterócito e depois, naturalmente, através de um segundo transportador, um chamado GLUT2, transportador de glicose, a glicose vai passando para o sangue, que, uma vez que o sangue está constantemente a fluir, a concentração de glicose será sempre mais baixa e, portanto, mantém-se o gradiente em relação à glicose que entra e depois passa para o sangue. Isto é o chamado mecanismo clássico do transporte da glicose, SGLT1 no polo apical, GLUT2 no polo basolateral. Este um transporte dependente do sódio, este um transportador em função da concentração. Será exatamente o mesmo que numa situação de jejum permite que a glicose possa entrar dentro do enterócito para a produção de energia, se for necessário. Quanto aos restantes monossacarídeos, a galactose vai partilhar os mesmos transportadores da glicose, entra pelo SGLT1 num transporte dependente do sódio e depois vai sair pelo GLUT2 a favor do gradiente. À medida que vai entrando, vai aumentando a sua concentração, que é praticamente que é muito baixa dentro da célula, e depois passa naturalmente para o sangue, cuja concentração é praticamente nula. E desta forma, percebe-se que a galactose e a glicose possam competir pela entrada para dentro da célula. Quanto à frutose, a sua entrada dá-se por um outro transportador, o chamado GLUT5, que apesar de se chamar GLUT, praticamente não transporta a glicose, sendo quase específico para a frutose, e uma vez que há sempre pouca frutose dentro da célula, o transporte dá-se sempre a favor de um gradiente. A maior parte da frutose parece ser convertida a glicose ainda dentro do enterócito, no entanto, parte poderá também, via agora GLUT2, ir para o sangue, onde depois, especialmente a nível do fígado, será convertida a glicose. Como referi, este é o mecanismo clássico e, como estamos a ver, há a entrada dos monossacarídeos com o sódio e nesta entrada de glicídios e sódio há também uma entrada de água. E é por isso que as bebidas de hidratação são sempre bebidas que costumam conter o íon sódio e a glicose, porque esta entrada de sódio e glicose faz com que a água seja também mais rapidamente absorvida e, portanto, a hidratação do corpo seja mais rápida. De referir que este mecanismo seria naturalmente saturável e este SGLT1 satura para concentrações na casa dos 30 a 50 milimolar. No entanto, a velocidade de absorção da glicose é linear até várias centenas de milimolar.
o que significa que este mecanismo não consegue explicar a absorção da glicose na sua totalidade. Sabemos já que quando começa a aumentar muito a concentração de glicose dentro da célula, ou quando temos também um aumento maior de cálcio, vai haver uma migração do GLUT2, ou que se encontra no polo basolateral, ou que eventualmente se encontra em vesículas dentro do entrócito, para o polo apical e, desta forma, reparem que nesta situação em que está a entrar muita glicose, significa que há uma maior concentração de glicose dentro do entrócito e, portanto, como que abre um canal que permite que esta glicose que está em maior concentração possa entrar mais rapidamente para dentro da célula. E depois ela sairá na mesma pelo GLUT2. Os edulcorantes também parecem ativar receptores de sabor que se encontram nos entrócitos e ativar esta migração do GLUT2, aumentando a entrada de glicose para dentro das células. Quando a concentração de glicose começa a baixar a nível do lumen intestinal, o GLUT2 tende a desaparecer, permanecendo apenas o tal transporte SGLT1, que permite que a maior parte da glicose seja então toda absorvida. De referir que estes transportadores da classe SGLT ultimamente têm sido alvo de fármacos, particularmente a nível do SGLT2, que tem ajudado também a controlar a diabetes e a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Inibidores do SGLT2 que aparece a nível do nefrónio, portanto a nível renal. Desta forma, a maior parte dos monossacarídeos ou dos glicídios vão ser absorvidos. No entanto, como vimos, alguns não serão, por exemplo, as fibras de celulose, mas às vezes nem sempre a absorção é total. Então, o que é que acontece àquilo que não é absorvido? Genericamente, o que não for absorvido vai sofrer fermentação pela flora intestinal. E esta fermentação pela flora intestinal vai produzir um grande número de substâncias, particularmente os chamados ácidos gordos de cadeia curta, acetato, 2 carbonos, propionato, 3, ou butirato, 4, muitas vezes designados pela sigla SCFA, do inglês Short Chain Fatty Acid, e que atualmente tem se revelado de alguma importância metabólica. Para além disso, há também a produção de gases, particularmente o CO2 e o hidrogênio, bem como variedíssimas outras substâncias, inclusive eventualmente algumas vitaminas. Aliás, nós quando falamos na flora intestinal, dizemos que vivemos em simbiose. E a simbiose implica benefício para os dois lados. Não só a flora intestinal beneficia dos alimentos que nós ingerimos, mas nós também beneficiamos de substâncias que esses micro-organismos vão produzindo. E tem-se revelado que o tipo de flora intestinal pode ser muito importante e pode ajudar a combater algumas patologias, aparentemente cancro, até mesmo obesidade, podem estar relacionados com o tipo e doenças cardiovasculares, com o tipo de flora intestinal que nós temos. Também de notar que se há fermentação e há produção de várias substâncias, também quando temos fenómenos de má absorção, a acumulação de substâncias que normalmente não iriam aparecer leva a uma maior fermentação, com consequente produção de gases que vão provocar o estiramento das paredes do intestino, o que levam à flatulência, a dor abdominal e aumento da motilidade e o aumento de maior número de moléculas pequenas, como estes ácidos gordos de cadeia curta, que vão levar a uma maior retenção de água e com isto levar a diarreia. E portanto, é frequente, sempre que temos algum problema de má absorção, seja ela qual for a causa, podermos ter esta sintomatologia de diarreia, dor abdominal e flatulência. Como eu referi, esta flora intestinal cada vez está a dar maior importância a ela
e isto levou à definição de alguns termos, os chamados probióticos. No fundo, os probióticos são micro-organismos que têm efeito benéfico no nosso organismo, quando administrado em quantidades adequadas, e há realmente um conjunto de micro-organismos que se sabe que têm este efeito e que muitas vezes são adicionados aos alimentos para haver benefício, e muitas vezes estão relacionados com benefícios cardiovasculares, entre outros. Mas também temos os chamados pré-bióticos, que no fundo são substâncias habitualmente não digeríveis e que vão de alguma forma estimular o crescimento ou a atividade dos micro-organismos considerados benéficos e desta forma levar a benefícios em termos de saúde. Temos vários tipos de pré-bióticos, a lactulose, a inulina e outras fructosanos semelhantes à inulina, mas também vários oligosacarídeos, como os fruto-oligosacarídeos, galacto-oligosacarídeos, entre outros, que têm vindo a ser considerados benéficos. Por fim, só referir que às vezes aparece o termo simbióticos, que no fundo são alimentos em que há a associação quer de probióticos, quer de prebióticos. Espero ter ajudado a compreender um bocadinho a digestão e absorção dos glicídios e, se gostaram, façam like. Muito obrigado.